Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Vanessa Aires. Vanessa, grato por teres aceito o convite para estarmos à conversa. Obrigada eu pelo convite, né? E por esta oportunidade. Uh, Fala-nos um pouco, portanto, tu tens várias paixões, não é? Estávamos um pouco a falar antes da gravação sobre isso, tens várias paixões. E a educação, a psicologia, a natureza são elementos que constituem essa paixão. Fala-nos um pouco de como é que é a tua entrada neste mundo da educação, como é que tu chegas à Floresta Escola, como tu gostas que se diga, não é? E à educação baseada na natureza, não é? Fala-nos um pouco de como é que foi esse caminho para chegar aqui. Sim, olha, eu costumo sempre falar que o caminho começou logo mesmo desde pequena. Eu cresci numa família de agricultores e o meu avô era mecânico, o outro avô era ferreiro, então eram tudo pessoas com profissões da terra, da comunidade, de fazer coisas, de concretizar. Então eu cresci nesse ambiente. A minha avó tinha animais, a minha avó tinha terras, fazia cultivo, havia uma terra que era ao pé de casa dos meus pais, portanto, isto estamos a falar em Aveiro, no contexto muito agrícola também, toda a periferia de Aveiro vivia muito da agricultura, e eu cresci nisso, portanto já estava em mim. E a casa onde eu cresci, dos meus pais, também era, e ainda hoje é a mesma casa, e é numa zona bastante rural, muito próxima do centro, mas bastante rural. Então eu cresci isso, a ver as galinhas a crescer, a cuidar tirar as batatas com a minha avó, a ir apanhar os figos à árvore, todas essas memórias, não é? Que muitos de nós temos. Eu sempre que falo com alguém e pergunto assim, memórias felizes de infância, vêm sempre memórias da natureza. E eu tenho muitas dessas, então começou por aí. Eu gosto de dizer que começa aí, com esta relação com os meus avós. E depois foi assim, dissolvendo um pouco, ali se calhar mais no secundário, pronto, quando começamos a ir para os pares e eu depois estudei na cidade, etc. Mas quando volto a ter que escolher ali esta parte de o que é que eu vou fazer e para chegar à psicologia, eu senti muito essa conexão com as pessoas. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, já ouvia as histórias das vizinhas, ouvia as histórias dos colegas, depois os professores que me cativavam mais eram aqueles que sabiam também contar histórias. Toda a arte do storytelling me fascinava bastante. E eu, inclusive, primeiro aprendi a contar histórias e só depois é que aprendi a ler, mas eu já abri os livros toda contente a ler as histórias. E quando chego à psicologia, era muito com este propósito de também ouvir as histórias das pessoas, por um lado, e eu tinha uma vontade muito grande de ajudar as comunidades. Isto, pá, sei lá, começa ali na altura quando houve o tsunami, em 2004, também me lembro, tenho grandes memórias da altura de Timor-Leste, toda a parte da independência outra vez, e isso para mim ficou assim muito vivo. Eu lembro-me no tsunami de 2004, na Indonésia, eu lembro-me de ver na televisão e de perguntar à minha mãe como é que se faz para ir, porque eu vi, né? Foram aquelas equipas de resgate e a Cruz Vermelha de Portugal, e eu percebi que, pronto, ou eras médico, e medicina para mim não era muito assim a minha coisa, porque eu fico um bocado sensível com sangues e não sei o quê, mas percebi, ok, também há esta malta de psicologia e há acompanhamento de saúde mental, acompanhamento desta parte psicológica que eu já conhecia, já tinha sido acompanhada em psicologia, e eu, ok, bora, então vou por aqui. Mas sempre foi muito nesta ótica. Eu lembro-me de estar a estudar na faculdade e querer muito o contexto comunitário. Aquilo que me vinha à ideia para fazer o meu estágio era as favelas do Brasil, por exemplo. Também tem influência, né? Na altura era veio os filmes aquele do Bop etc, né? Então tinha muito essa referência também, eu acho, televisiva. Pronto. E então, quando desenvolvi o curso, eu fiz o meu curso de Psicologia e depois fiz a parte de especialização e mestrado em Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, com uma vertente também de aconselhamento, e portanto, tudo aqui é muito focado no desenvolvimento humano, todas as fases de desenvolvimento. Isso fascina-me imenso, conseguir observar as crianças. Eu tive primos com uma diferença grande de mim, tenho assim uns primos que são 10 anos mais novos do que eu, então nesse contexto eu acompanhei muito o crescimento deles, eu ficava mesmo em casa das minhas tias, que eu tenho mais outra prima e um irmão mais velhos, então eu era ali aquele meio e cuidei muito deles, acompanhei muito esse desenvolvimento e tinha essa curiosidade já de perceber mais, e estar com eles, divertia-me imenso, as crianças, estar, aquilo fluía-me.
E quando estou a estudar na faculdade percebi muito isso, que as disciplinas que eram mais focadas à clínica e estar sentado só one-on-one, a falar com as pessoas e falar com adultos, não me estimulavam tanto. Eu tinha uma curiosidade grande pelo trabalho com as crianças e pelo trabalho em rede. E aí eu também tive aulas com um psicólogo que é o Eduardo Sá, muitas pessoas devem de saber, e na altura tocou-me imenso as aulas dele, a forma como ele via a criança, a relação da mãe com o bebé, com o feto, o desenvolvimento gestal da criança. Pronto, ele trazia assim toda a perspectiva da psicologia dinâmica que me tocava bastante. Então, às tantas, né, o teu cérebro começa a fazer conexões e coisas, e eu, ok, é mais por aqui, é coisas diferentes, não quero coisas by the book, digamos assim. E às tantas consegui estagiar em Lisboa e andei à procura de vários estágios que lá está fossem diferentes, não fossem aqueles estágios normais. E porque eu estudei em Coimbra, então o normal seria fazer o estágio em Coimbra, num centro hospitalar ou numa clínica, mas eu não queria, não é? E então fui para Lisboa e cheguei a Lisboa e fiz o estágio no Instituto de Apoio à Criança, no IAC, que é uma instituição já com, neste momento, quase 40 anos, não estou a dizer asneira, 30 e tal, assim, muitos anos. Foi fundada exatamente por João dos Santos, era um dos seus cofundadores, que é um grande pedagogo na área, e todo o trabalho que ele desenvolvia, e eu depois fiz a minha tese de mestrado no trabalho dele e fui ler, pá, e tudo o que eles diziam e defendiam no Instituto Apoio à Criança e a razão pela qual foi criado, pela proteção e defesa dos direitos da criança. Portanto, toda a Declaração dos Direitos da Criança, eu também trabalhei com a Amnistia Internacional como voluntária e conhecia também os direitos do homem, e então às tantas foi, ok, é possível fazer diferente. Eu fiz o meu estágio no meio dos bairros sociais de Lisboa, na altura, nós levávamos uma carrinha que era a ludoteca ambulante, vá, cheia, carregada de brinquedos e de atividades e de coisas, para fazer atividades on demand, né, ali no espaço, e íamos aos bairros. Cheguei a ir mesmo bairros que, entretanto, já foram desmantelados e na altura já estavam nesse processo, e nós criávamos esse contexto de jogo com a criança, esse contexto no fundo também social. E portanto, isso começa aí, essa minha experiência com pode-se fazer algo fora de sala, pode-se fazer algo fora do consultório, as crianças, comunidades já são peças que se encaixam, ok, e aquilo ficou. E eu depois, quando terminei o curso, fui até à Suíça. Trabalhei e vivi na Suíça e vi tudo o que era a infância na Suíça, toda uma outra cultura, as pessoas, como se relacionavam com as crianças. Isso também me estimulou muito a ir procurar mais coisas, a ouvir, comecei a ouvir também as TED Talks, cheguei até ao ao Sir Ken Robinson, que fala sobre a criatividade, como é que a criatividade é toda aniquilada nas escolas, também por Satish Kumar, que falava muito desta junção da ecologia na economia e como é que tudo isto poderia. Então, o meu cérebro começou a ir construindo. E fast forward, eu passei ainda por Itália, trabalhei com crianças, também em contexto de natureza, em contexto comunitário e com jovens. E aí em Itália conheci uma associação que trabalhava no Nepal, na Ásia, e eu já tinha esta vontade, né? Desde os eventos de emergência lá atrás, eu tinha esta vontade de ir em voluntariado, de ir em missão. E então eu juntei-me a uma associação que trabalhava no Nepal, que era a Associação Voluntários Sem Fronteiras, de Turim, e tive 7 meses a viver no Nepal, a viver com uma família nepalesa e a trabalhar e a desenvolver atividades com crianças numa casa de acolhimento que tinha desde pequeninos com 4 anos até pré-adolescentes, adolescentes com 17 anos. Então, esse período no Nepal para mim foi o grande redespertar dessa conexão que eu já tinha com a natureza, desse crescer em comunidade, observar o impacto que isso tinha nas crianças, nas famílias, no próprio desenvolvimento humano. E, portanto, todas as experiências que eu já tinha tido até então começam a fazer sentido e a reorganizar-se para no Nepal eu ter mesmo este grande chamado, senti mesmo um grande chamado para desenvolver algo e levar algo para Portugal, trazer algo para Portugal que fosse a imagem daquilo que eu estava a vivenciar no Nepal e daquilo que eu tinha visto ao longo, na Suíça e em Itália, da educação e do desenvolvimento infantil. E então aí eu procurei, ok, o que é que pode haver de educação na natureza? Não havia muita coisa em Portugal, eu não encontrei quase nada.
tinha encontrado já o conceito das Forest School, mas era nos países nórdicos, não é? Da Europa, algumas coisas na América, mas em Portugal não havia, e estamos a falar de 2015, e então desenhei muito esta ideia, era assim, para mim era assim uma ideia muito completa, toda quase uma aldeia que se construía para poder educar as crianças e crescer crianças em comunidade com o forno a lenha, com fazermos o pão com as crianças, as hortas, cultivar com eles poderem perceber este percurso de desenvolvimento natural, reconectar os pais e as mães entre eles, o feminino, o masculino. Pronto, eu comecei a sentir toda esta, tive mesmo uma visão grande sobre como é que isto se poderia manifestar, a participação ativa dos pais, a participação ativa das pessoas da comunidade, quase esta aprendizagem, e cheguei também ao conceito que depois às tantas acaba por se tornar o projeto que eu tive em Aveiro e em Monchique, que é Keti Ketá, e as duas palavras são nepalês para menina, menino. Keti, menina, Ketá, menino. Então vem daí esse conceito do meu percurso, que depois no Nepal tem ali quase que um período de incubação, talvez, e de experimentação, que trazem esta vontade de, ok, a proposta minha era muito simples e continua a ser, ok, então se invertermos a ordem e o tempo todo que as crianças pequenas, e estamos a falar até aos 6, 7, 8 anos, o tempo todo que eles passam dentro de sala, os pusermos em outdoor, e o tempo todo, o tempo pequenino que eles passam em outdoor, for só esse o tempo que é de foco, o que é que conseguimos? O que é que pode acontecer, não é? E daí veio então como é que todas estas áreas se juntam e culminam aqui. Claro que eu não comecei o projeto logo, não é? Depois há todo aquele período, tens as dúvidas, os medos, etc. Talvez vais fazer perguntas por aí, disso não me alongo mais, mas assim chegamos à Etiquetá e ao projeto que nasceu depois no terreno em 2019. Tu, em quando Aveiro. que etiquetar, tu começaste pela. Uma das metodologias que usaste foi a escola floresta, não é? Portanto, a Sim, sim, floresta Forest escola, School. a Uhum. Forest School. Podes falar um pouco sobre o que é que distingue, o que são os princípios, o que é a Forest School na prática? Então, a abordagem Forest School, ela tem tanto origens no norte da Europa como na América, não é? É praticada. Na América é mais redirecionada, mais ligada com mesmo o selvagem, o Wilderness Education, vem muito daí. Há mesmo formações profundas de conhecer e conectar-te com o meio, conectar-te com as espécies, teres conhecimento de espécies. Quem faz a formação na América tem uma imersão muito maior, são formações de 2 anos, 3, são quase nem mestrados, em que tu tens mesmo períodos de passar o solo time in nature, fazeres aquele mergulho na natureza noturno, diurno, conseguires criar o fogo, criar as condições, os abrigos, criar as condições para tu estares na natureza e em harmonia com a natureza, e traz muito toda aquela prática, que foi também muito do que eu estudei, o Way of Counsel, a escuta ativa, a partilha daquilo que nos vem do coração, a partilha com os elementos, integrar né, da Council of All Beings, integrar as vozes de todos os seres da floresta, do ecossistema, considerar todos, esta parte muito sistémica, pronto, e essa vertente que vem da América, para mim é aquela com que eu me identifico mais. Mas aquela que eu estudei foi em Londres, e então vem dessa linhagem mais europeia e que é muito assente naquilo que pode ser tudo aquilo que a floresta te pode ensinar. Então, no norte da Europa, o que acontecia, e daí o Forest School, era literalmente levar a escola para a floresta. As crianças podem estar desde a idade pré-escolar, novas, dos 2, 3, normalmente no norte da Europa é a partir dos 3 que vão, porque a cultura é outra e os pais também podem ficar mais tempo em casa com as crianças. Então, dos 3 aos 6, eles têm ou todos os dias, ou só 3 dias, às vezes as escolas só fazem um dia. Eles vão à floresta mais próxima, porque há imensas florestas públicas, não é? E há imensos parques públicos, eles vão passar o dia na floresta e tanto fazem atividades de colheita de ervas, de plantas, de flores, de maceração, todas as atividades de envolvimento das plantas, reconhecimento de árvores, construção de abrigos, o fogo, portanto, há essa educação para competências de sobrevivência e vivência com e na floresta.
E aquilo que também é trazido é muito esta presença da pedagogia, portanto, não só ir à floresta como um sítio ou como uma visita, mas também quais é que são os fundamentos pedagógicos que assentam aqui, não é? O que é que a criança pode desenvolver? E ali vamos ver muito todo o desenvolvimento motor da criança, todo o desenvolvimento, seja ele da parte mais grossa da motricidade, não é? Que é todo o caminhar em piso irregular, o que é que isso traz, os benefícios que isso traz à criança, o reconhecimento espacial, depois toda a motricidade mais fina, quando fazemos atividades mais focadas em seleção de sementes, por exemplo, quando estão também a manusear o fogo, conseguirem chegar ao perigo, mas como é que o risco pode ser o limite do espaço, o limite da árvore. Se eu for ter com aquela árvore, levar um machado e a cortar, ela vai sangrar, possivelmente, né? A sua resina, ela vai estar magoada, eu vou perceber que há limites, não vou poder. Portanto, há esta também educação, não gosto tanto do termo educação, mas quase como este reencontro ou enraizamento desta relação que nós nascemos com a natureza, porque nós somos natureza, não é? Então, para mim, aquilo que eu trouxe dessa formação e desse lugar de Forest School é como é que nós podemos manter a relação que as crianças nascem com a natureza, como é que podemos manter essa relação em crianças que nasceram na cidade, em crianças que não estão tão confrontadas ou tão próximas. Pedagogia com um bocadinho de escuteiros e tudo junto, às tantas, dá aqui uma abordagem diferente. Depois, claro, né? Trazendo para Portugal há a importância de adaptar isso sempre ao contexto português, que é o trabalho que nós tentámos fazer, e adaptar isso também ao contexto do Ministério da Educação português, não é? Portanto, também tentar integrar tudo. Mas é esta reconexão com a Hum. floresta, com a natureza, através do tempo passado em outdoor. Como é que funciona nos anos mais velhos? Tu passaste até aos 6 anos, como é que funciona dos 6 para cima? Em Portugal há poucos projetos a fazer isso de uma forma estruturada, e isso também é um disclaimer que eu acho que é importante passar aqui. Ainda não existe em Portugal um contexto legal que seja promotor ou sequer reconhecedor de um projeto que aconteça ao ar livre. Não Hum. existe. Portugal não tem ainda esse enquadramento legal. Pronto. E, portanto, existem várias experiências. Aquilo que lá fora funciona como Forest School para os anos a partir dos 6 até aos 10 e depois para a frente, tem diferentes formas. Uma delas é vão só uma vez por semana, ou seja, há todo o enquadramento de escola e a escola está próxima de uma floresta e uma vez por semana vão à floresta e fazem o aprendizado ali. Depois tens a parte em que é integrado e isso acontece, os projetos que cá em Portugal estão mais presentes a fazer esta aplicação de Forest School na educação enquadram-se depois no ensino doméstico, muitas vezes, ou no ensino direcionado, pronto, das diferentes valentes da lei, e lá fora isso também acontece, e são muito guiados por metodologia de projeto, ok? Então há todo um acompanhamento da criança naquilo que são os seus interesses e está-se na floresta, está-se em outdoor, está-se em contexto de natureza, são projetos que também não têm infraestruturas grandes a nível da alvenaria, porque quer-se isso, né, promover também uma presença e um dia a dia, uma rotina dentro de estruturas que estão elas próprias vivas, elas próprias são natureza, e aí a criança ela é acompanhada em todos os seus interesses, de uma forma muito individual, apesar de estarmos em grupo, há todo um olhar direto para conhecer a criança no seu âmago, tentarmos conhecer quem é cada criança de uma forma muito, muito atenta, de uma forma muito presente também, e aí nós podermos acompanhar os interesses de cada criança. E na metodologia de projeto, o que se faz é que nós tentamos, né, o professor passa a ser, não um professor, mas um mentor, um tutor, e que pode até não ter formação de professor, não é? Pode ser
um artesão, ou se a criança tem uma curiosidade por vasos, porque adora vasos e nós podemos conectá-la com um artesão, com um ceramista que faça vasos. Essa pessoa pode passar a ser uma parte da sua tutoria, não é? E acompanhar, ok, o que é que a criança pode aprender de todo o processo de construir um vaso? Física, química, os elementos, é o barro, não é? É a cerâmica, tem que juntar água, não tem? Quais são as quantidades? Quantidades, já falamos de matemática. Então, o tutor, o adulto, passa a ser quase como o significador, estou a inventar, né? Mas que traz significado à aprendizagem da criança e estrutura. Ou seja, nós temos, depois, a partir dos 6 anos em Portugal, 7 anos, temos algo que se chama o perfil do aluno, que é aquilo que é dito pelo Ministério da Educação e pela DGES, que a criança deve aprender e que a criança deve, os processos pelos quais a criança deve passar para se desenvolver e tornar-se num adolescente, num pré-adulto, que esteja capaz. Então, o que nós tentamos fazer nessas idades é, ok, pegando nisto que é dito que a criança tem que conseguir ter, e que nós intuitivamente todos, né, que somos ligados com crianças e com o desenvolvimento também sabemos, ok, então tem conhecimento do mundo, conhecimento de matemática, conhecimento de línguas, conhecimento de história, conhecimento de pronto, todas as áreas que nós sabemos. Então nós vemos, ok, com este projeto, seja de vasos, ou seja porque quer descobrir como é que os aviões acontecem, ou porque quer mandar uma carta no correio à prima que vive em França, como é que funcionam os correios. Há uma multiplicidade de temas que podem acontecer, então nós vamos desmontá-lo e perceber para cada um destes interesses quais são as áreas de desenvolvimento e as áreas de aprendizagem que nós conseguimos encaixar aqui. E partimos de perguntas simples: o que é que a criança já sabe sobre aquilo, o que é que a criança quer saber sobre aquilo e o que é aquilo que ela ainda pode descobrir, que é surpresa, né? Aquela parte do eu não sei que não sabia, não é? Que é a parte da potência do conhecimento. E portanto aí tentamos envolver, ok, quem é que na comunidade sabe algo sobre isto? E quem é que podemos contactar, com quem é que queremos falar fora da comunidade? Pronto. E isto depois é assim, claro que acontecendo em contexto de natureza, acontecendo na floresta, torna o quê? Para nós, aquilo que o impacto é maior tem a ver com o desenvolvimento mais visceral da criança, o desenvolvimento mais visceral destes seres humanos do futuro, que é eu crescendo e educando-me, em contexto natural, eu estou a criar relação com a árvore, com os animais que lá vivem, estou num estado de presença mais tranquilo, mais transparente, mais honesto, mais flexível às tantas, e eu consigo aprender vivencialmente, o meu corpo registra memórias emocionais, relacionais, que depois me ajudam a conseguir responder aos desafios que a vida me vai oferecendo. Então, não é um ensinamento tão focado em disciplinas ou em conquistas concretas a nível de conhecimento, propriamente dito A, B, C, essa parte, mas tem mais a ver com uma aprendizagem relacional. O maior foco é a relação que é estabelecida no próprio sistema. Portanto, é uma abordagem sistémica também à educação. No brincar no exterior, com todos os desafios, confrontando-se com o risco e com os materiais, em vez de ir estudar com um monte de plástico ou ir ler um livro que tem lá as fotos de todas as árvores. Não, vamos ao sítio das árvores e a criança conhece aquelas árvores. Em vez de ser só com o livro onde estão impressos todos os pássaros. Não, bora descobrir os pássaros pelo som deles, não é? Em vez de ser uma gravação. Então, é voltar a este contacto palpável. E passa uma mensagem também muito especial, não é? Porque para além da criança conseguir acompanhar o desenvolvimento de todo aquele ecossistema in loco, sem ser que alguém lhe conte e é muito abstrato, portanto, traz uma aprendizagem mais concreta, não é? Principalmente em idades ali até aos 6, em que o abstrato é pouco, não é? A criança aprende com o toque, com o concretismo, mas a partir dessa idade também precisa desta fusão entre aquilo que é concreto e aquilo que é abstrato, para conseguir fazendo as suas montagens, não é? E os seus conceitos novos adquiridos. Então, pronto, passa assim um bocadinho. Eu não sou muito estruturada a falar, sou assim um bocado mais orgânica, mas Mas, ok, assim em geral, vais pelo caminho porque é a tua experiência que está a falar e a tua aprendizagem. sim, Isso é que é o ouro. Quando tu falaste em metodologia de projeto, estamos a falar do José Pacheco, não é? Pedagogia sim, aberta,
e portanto tu já estás a interligar dois universos, o Forest School com a pedagogia aberta. Portanto, a pedagogia, chamamos assim, pela natureza e a Sim. pedagogia aberta. E na Kitiquitá, tu tiveste a oportunidade de experimentar muitas dessas coisas. Queres falar um pouco, porque o projeto hoje, dizias-me tu ainda há pouco, já não existe em si. Como é que foi essa experiência? O que é que tu aprendeste com ela? Tu experimentaste também outros modelos dentro e é interessante ouvir-te falar um pouco sobre isso, sobre outros modelos, porque há um também que é muito conotado com o ensino na natureza, que é o modelo Waldorf. Então, também falar um pouco como é que ele se distingue, o que é isto da Forest School versus que é isto do Waldorf, como é que eles estão aqui. Portanto, como é que a tua experiência se foi cozendo? Tu também tiveste em diferentes geografias com este projeto, não é? Tiveste em Aveiro, tiveste em Monchique. Como é que é essas aprendizagens? Fala-nos um pouco disso, Vanessa, dessa experiência que foi para ti, não é? A criação deste projeto e do teu laboratório, não foi aqui que tu ensaiaste e puseste em ação muitos destes conceitos, alguns deles pela primeira vez. Sim, sem dúvida. Foi um laboratório, foi um estudo, foi mesmo um projeto piloto para, ok, tenho uma ideia, será que isto é só uma epifania minha ou isto pode acontecer? E aquilo que para mim, eu digo sempre muito e não me canso de repetir porque é o que me faz sentido. Eu e a equipa que trabalhou comigo, né, porque isto teve uma cocriação muito grande, uma equipa também em conjunto, aquilo que nós acreditamos e acreditávamos era que não há de haver assim grande metodologia a inventar, é só voltarmos atrás. É só voltar a fazer como fazíamos na parte de estarmos na natureza e de conectarmos em comunidade e em rede. E como o mundo hoje em dia também precisa muito de alguns labels e alguns encontros, eu acabei por desenvolver muita metodologia que depois aplicámos na Etiquetai e que desenvolvemos durante 2 anos, nesses dois grupos de Aveiro e Monchique, a partir de uma de outra ferramenta que eu também adquiri, que foi o desenho de permacultura. Eu, às tantas, em 2018, quando estava no meu percurso de pesquisa para a Etiquetai, a desenhar o modelo de negócios e a preparar o arranque, não é? Eu fui fazer o meu curso de design em permacultura no Val da Lama, em Lagos, e aí todas aquelas 2 semanas, aquele tempo em que eu estava a ouvir falar sobre desenho de sistemas de agricultura e desenhos de sistemas sociais, culturais, tudo aquilo para mim falava psicologia e sistemas humanos, então foi outra vez mais um layer. Ou seja, para mim e para nós a que etiquetar foi desenhada assente nessa metodologia de desenho, ok? Toda a ótica da permacultura, os princípios de design, os princípios de organização do espaço, e houve uma aplicação, isso também foi uma grande experiência que nós fizemos, em que aplicámos os conceitos e a abordagem e os princípios de desenho da permacultura àquilo que é o desenho pedagógico, àquilo que é a proposta pedagógica, neste caso no pré-escolar, portanto, com a orientação das OCEP, que são as orientações curriculares para a educação pré-escolar em Portugal. Então nós fizemos este merge e fomos buscar ferramentas, porque para a parte da educação a permacultura não tem assim tantas ferramentas, não é? Fomos buscar ferramentas a Waldorf, muitas delas, nomeadamente tudo o que tem a ver com os ciclos naturais, a roda do ano, a roda da vida, também inspiração celta. Em vez de celebrarmos aquelas datas que estão no calendário português, retilíneas, fomos celebrar os miniciclos dentro do ciclo grande do ciclo solar. Então celebrávamos todas as estações, equinócios, solstícios, celebrávamos também o Samhain, a elevação da luz, podermos fazer sempre estes processos de fecho de ciclo, abertura de ciclo, portanto todo este respirar, não é? Todos estes processos muito orgânicos, trazer essa presença da organicidade, e isso nós alimentámos muito de Waldorf, a utilização de materiais cuidados e escolhidos, com atenção, que sejam o máximo naturais, também veio muito dessa abordagem e dessa experiência Waldorf, a forma como estruturámos o dia, nós começávamos o dia com o círculo da manhã, em que todos nos víamos, todos partilhávamos o sítio em que estávamos, fazíamos um breve check-in emocional com as crianças, nós próprios adultos, os pais às vezes participavam, tínhamos sempre alguma oferta, um pai que trazia uma guitarra e tocava algo, nós próprios que trazíamos um livro, as crianças que traziam algo do fim de semana, e então havia esse encontro matinal, que Waldorf tem isso muito intrínseco, sempre com música, e a música da manhã era sempre a mesma durante imenso tempo, e depois esse ir repetindo de algumas
das ferramentas e das histórias que trazíamos, e depois este estabelecimento grande da rotina, não é? De uma forma muito, muito orgânica também. Depois também um bocadinho Montessori, na parte mais de relação dos materiais, tentar ter as coisas disponíveis à criança, à altura da criança, criar autonomia, criar desenvolvimento, criar um desenho do espaço que promova esse desenvolvimento da autonomia. Régio Emília esteve muito presente com as 100, com as 100 linguagens, não é? Todas as formas como uma criança pode aprender. Trouxemos muito também a parte do desenvolvimento de inteligência emocional, e nós assentávamos o modelo e aquilo que nós fazemos hoje em dia. Portanto, só para dar este parênteses, o projeto começou em 2019 e terminou em 2021, em Aveiro 2 anos, em Monchique só a primeira metade do ano, porque depois meteu-se a pandemia e outras valências que aconteceram, mas aquilo que nós tentámos fazer foi toda esta experiência, e nós agora estamos mais focados em acompanhar em formato de consultoria e formato de acompanhamento, capacitação de equipas e de grupos de pais ou de mães ou comunidades que queiram ter este tipo de projetos, e estamos agora a desenvolver também esta abordagem com o TUF na Venda do Pinheiro, e também aí conseguimos continuar esta experimentação de uma forma mais de validação quase empírica também. E então, sim, nós assentamos aquilo que é o modelo pedagógico, aquilo que é o projeto pedagógico, em 3 eixos fundamentais. Eles passam por ser o desenvolvimento da parte toda da inteligência emocional, esse é um dos nossos grandes focos, ok? Portanto, trabalhar as emoções, trabalhar toda a consciência de quem eu sou, não é? A criança, nós olhamos para a criança como este ser puro, não é? Que está a chegar a este mundo térreo. Então, nós queremos ajudá-la e acompanhá-la na compreensão do que é o seu corpo, do que é o meio à sua volta, do que é esta complexidade de ser humano, das relações, das emoções, dos sentimentos, da expressão. Então, tudo o que é a expressão emocional, e nós fazemos muito pela parte artística, portanto, criatividade, isso é um dos segundos pilares, não é? Portanto, conseguir que a criança, através da música, do teatro, da representação, da pintura, da expressão plástica, you name it, barro, tudo o que seja expressão artística, nós trabalhamos muito em ligação com a inteligência emocional, com as emoções, e depois, claro, estar tudo muito fundamentado no terceiro pilar, que é a pedagogia. Portanto, partir sempre de um conhecimento grande daquilo que é a pedagogia na primeira infância, aquilo que são conhecimentos também da educação de infância, aquilo que são conhecimentos da psicologia do desenvolvimento, para conseguirmos garantir que acompanhamos a criança nas todas as fases de desenvolvimento. E depois, com uma coisa que eu acho que é transversal a todas estas abordagens de educação, ditas alternativas, que é o olhar atento à criança e um olhar individualizado, ou seja, partirmos da criança quem ela é, partirmos da criança em si, para depois desenvolvermos todas as atividades, ou seja, não é um tamanho que serve a todos. E por isso nós também não quisemos seguir ou só Forest School ou só Waldorf, porque para nós a abordagem era, ok, o sistema educativo em Portugal não está a dar resposta, não está, as crianças estão cada vez com mais ansiedade, os pais estão-se a sentir excluídos, há um grande isolamento também das famílias, e nós queremos trazer uma envolvência maior. E então não podemos agora também trazer um modelo que dizemos que é só este modelo. Não, há diferentes formas de se fazer esta reconexão com a natureza, há diferentes formas de se fazer este caminho de rewind, de voltar à ligação comunitária e à ligação na natureza. E, portanto, para nós é um pouco esta múltipla caixa de ferramentas, não é? Que nós, às tantas, como qualquer outro jardineiro ou agrofloresteiro, vamos usando as ferramentas à medida que precisamos delas. E, portanto, para nós era muito importante não seguir só uma metodologia e tentarmos criar algo que fosse mais uma base de fundamentos, portanto, um solo fértil, para que depois então pudéssemos colocar e trazer as sementes que para nós são as crianças, não é? Para depois elas poderem brotar com a ajuda dos seus pais, dos seus pares, dos adultos que estão. Então, às tantas, todas estas diferentes metodologias, elas trabalham também em colaboração. Nós vamos retirando o que é preciso de umas e de outras para diferentes crianças, consoante a criança que está, a família que está. Muita psicologia também, muita psicologia sistémica com os pais, reflexão com os pais, sempre
manter estes ritmos de reflexão. Não sei se queres que entre na metodologia, mas se calhar não faz o sentido, mas sim, overall é como integramos as diferentes metodologias e abordagens, vá. Sim. O que eu escutei, Vanessa, foi que para ti a Forest School foi o ponto de partida, no sentido de eu quero estar na rua e quero que a criança aprenda e se desenvolva em contacto com a natureza, e depois vais buscar a tua própria história, não é? A psicologia, aquilo que tu trazes o sistema de permacultura e desenhas a intervenção que fazes usando os princípios da permacultura, o sistema de design aqui aplicado ao contexto social e ao contexto escolar, não é? O contexto onde aconteceu a intervenção, e depois vais buscar ferramentas aos diferentes, usas a pedagogia aberta como um outro complemento naquilo que se vai desenvolver a partir do estar na rua, portanto, o que é que a criança quer aprender, qual é o seu interesse, como é que ela vai querer navegar a sua própria aprendizagem, vais buscar ferramentas às outras pedagogias para complementar. Portanto, aqui foi o teu território de experimentação, casando o alternativo com um pouco do mainstream, com a tua própria experiência ao longo do caminho. E hoje estás a oferecer isso, essa experiência, essa experimentação a vários projetos sobre a forma de consultadoria e ajudando outros projetos que se estão a lançar. Uma das coisas que eu escutei quando tu estiveste aqui a falar, e em particular quando falaste da Forest School, foi esse caráter inovador, o pouca expressão. Hoje já não é bem assim, não é? Hoje a gente encontra, em particular, eu penso que isto está muito associado à pandemia, a gente encontra uma explosão de pequenas forest schools um pouco por todo o lado, não é? Focada nas idades que tu estavas a falar, tipicamente entre os 3 e os 6, há de facto uma explosão. Portanto, o modelo, sendo alternativo, já não é assim tão marginal, por um lado, e por outro lado, nós estamos a falar de uma pedagogia que começou, eu não tenho a memória certa, mas tu provavelmente terás, mas nos anos 50, nos países Sim. nórdicos, portanto não é propriamente uma coisa que começou ontem. Portanto, e numa sociedade que a gente reconhece como uma sociedade que cuida do humano, que tem determinados valores que penso que são de ambição para quase todas as culturas ocidentais. Portanto, o contexto hoje das forest schools em Portugal é um pouco diferente daquele quando tu começaste. Como é que tu caracterizavas hoje a situação que nós vivemos aqui no nosso território? O que é que tu estás a ver? Porque tu estás também a ajudar estes projetos, estás a ter uma leitura diferente daquela que tu estavas a ter quando estavas muito focada na etiqueta. Eu não consigo dizer isto com o ritmo que tu consegues dizer, tenho que Não, dizer mas mais diz devagar. ótimo. O nome foi escolhido também para toda a gente conseguir dizer, e as crianças. Não, está tudo ótimo. Passei o teste. O que é que tu estás a ver? Como é que é a situação neste contexto hoje, nesta realidade, deste universo mais alternativo e nesta educação para a natureza, com a natureza? O que é que tu estás a ver que está a acontecer em Portugal, ao presente? É assim, hoje em dia, e ainda foi no final do ano, em novembro, outubro, houve uma call online que até se dividiu em 2 dias diferentes para toda a gente conseguir, ou o máximo de pessoas possível, conseguir se juntar, em que os projetos que estão no terreno se juntam para tentar criar um movimento de educação ao ar livre em Portugal. Há essa vontade dos projetos unidos, vá, digamos assim. É um trabalho que já foi iniciado em 2021, logo ali depois da pandemia, pela escola lá fora, que está assediada na Quinta das Conchas, em Lisboa, Uhum. e que tentou chegar muito próximo, porque o que é a questão? É aquilo que eu estava a trazer há pouco. Não existe um enquadramento legal em Portugal ainda, apesar de toda esta dinâmica, toda esta abordagem, toda esta metodologia de educação ao ar livre existir, como tu estás a dizer, desde os anos 50, 60, 70, e se tu falares com alguém da Alemanha, quase toda a gente andou, ou sabe de alguém que andou numa forest school. Não existe um enquadramento em Portugal para estes projetos serem reconhecidos ou sequer terem um verbete, uma licença, o que seja. Ou seja, aconteceu um boom grande, não é? Quando nós começámos éramos cerca de 20 projetos. Há um site que eu depois posso te mandar, e se as pessoas quiserem podes colocar nos comentários, que tem todos os projetos que existem em Portugal. Foi um mapeamento feito pela Joana Pinto, uma investigadora da Universidade do Minho, e havia para aí uns 20 quando ela começou o mapeamento. Hoje em dia tu vais ao site, aquilo tem um mapa e são para aí 500, não sei, mas são mais de 250. O ano passado eu dizia 200 e tal. Acho que já vai chegar, deve ser 500, porque não estão lá todos, não é? Há muitos projetos que estão infiltrados. Ou seja,
É um crescimento muito grande, estamos a falar de 2018, 2019 para 2023, ou agora 2024, em que não existe ainda um enquadramento legal e que houve um movimento de um grupo de pessoas e de associações em 2020, 2021, que chegaram a falar com o governo, chegaram a falar com a DGES e tentaram criar um enquadramento e não conseguiram. Aquilo que lhes foi dito, porque é assim, a lei muito simples tem duas obrigatoriedades para tu conseguires ter uma licença para um jardim de infância. Nem estamos a ir à escola, que isso é ainda mais complicado, mas o jardim de infância tens que ter duas licenças pelo menos. Uma delas é dada pela Segurança Social, o que seria básico, porque é toda a parte de segurança de crianças e o acompanhamento das crianças, mas a outra licença é dada pela Câmara, é uma licença de construção. Ou seja, a lei de base de construção e de abertura de um jardim de infância tem estas duas preocupações, que é, haja um edifício, porque há uma crença de que um edifício, condições boas de desenvolvimento para uma criança e de higiene e de saúde, é um edifício de alvenaria, portanto, construído por todas as regras de alvenaria de uma Câmara, não é? E que depois há toda a parte pedagógica da segurança social. Então, aqui há logo uma impossibilitação de grande parte dos projetos conseguirem esta validação, este reconhecimento. E isto é assim, tem uma ponta para um lado, que é muitos destes projetos, como também era o nosso caso, não querem ter uma estrutura de alvenaria básica, não querem ter, querem mesmo, e os pais que acompanham o projeto querem que as crianças estejam em contexto de natureza, em contexto de floresta, mesmo puro e duro. E nós, por exemplo, funcionamos com um tipi, há projetos que têm yurts, há projetos que têm casas pré-fabricadas de madeira, etc. Alguns projetos têm uma casa associada de alvenaria. Aquilo que nós gostávamos de fazer, e isto é o segundo ponto, nós gostávamos de ter feito toda uma construção em bioconstrução, com materiais naturais e todas as técnicas ancestrais de construção portuguesas. Mas isso acarreta todo um peso económico e de investimento e financeiro que é praticamente impossível. Pronto, é para muito poucos, não é? Poucos têm assim, essa capacidade económica. Então, fica-se assim num impasse. O que é que aconteceu? Nós, todos os que decidimos abrir foi, vamos abrir. O que nós optámos na Etiquetá e que muitos projetos, alguns dos projetos, não sei dizer a porcentagem, mas alguns projetos têm esta preocupação que é, ok, vamos fazer tudo como se fosse para conseguirmos, não temos a construção, pronto, mas tudo o resto vamos fazer, e seguros, pessoas contratadas, vamos fazer contratos com os pais, portanto, há vários projetos no país que fazem tudo direitinho, passo a expressão portuguesa, não é? Para garantir a segurança, para garantir as condições de higiene, para garantir também as condições de trabalho, portanto, há desta preocupação de ser também regenerativo para as pessoas que lá estão e para os pais, pronto. Portanto, o panorama está, houve um boom, há muitos projetos no terreno, toda a parte de legislação e de reconhecimento não os acompanha e não lhes dá essa validação. O que é que isto depois implica, ou qual é que é a implicância disto? É que, não tendo reconhecimento por parte da Segurança Social, ou pela DGES, ou pelo Ministério da Educação, também não consegues receber os apoios do Estado, como todos os outros jardins de infância ditos tradicionais recebem. Ou seja, os preços que depois têm que ser praticados das mensalidades, os valores monetários pedidos aos pais para participar nestes projetos, acabam por ser todo o valor completo comportado pelos pais, enquanto que depois ofertas, outro tipo de ofertas de jardim de infância, sejam eles privados, agora o público já tem alguns pré-escolares a funcionar, o valor é completamente outro, né? Estamos a falar de diferenças de um zero inteiro. Há projetos a cobrar, projetos na natureza a cobrar a média entre os 200, 180 até 500, 550, dependendo do sítio onde é e daquilo que oferecem também. E depois estamos a comparar com projetos do privado que têm estes subsídios da Segurança Social, porque conseguem reconhecimento, porque têm uma estrutura de alvenaria, não é? Porque fazem tudo o mais tradicional, a pedir aos pais 70 euros, 60, 50. Portanto, é muito contrastante. O que é que isto acaba por trazer? Um problema e uma questão que para nós foi também o que nos fez pôr um travão e ir abrandando, que foi, estaremos nós a criar também um meio um pouco elitista? Será que isto está a promover
que haja uma segregação continuada, só as pessoas e as famílias conseguem financiar, conseguem ter acesso a esta resposta social, será isto justo? Ou seja, nós começámos a levantar algumas questões e alguns projetos levantam essas questões, só que realmente depois de abrirmos portas e estar tudo a funcionar, ficamos um pouco de mãos atadas, porque não há esta resposta, pronto. E então, voltando ao início da resposta, é isto: este movimento começou em 2021, o Governo, o Ministério da Educação, deu o acesso direto de contacto deste grupo de pessoas e de associações à DGES, e foi construído um manual de boas práticas, pronto, um guia de como recomendações, vá. E isso é muito, né? É muito limitador, e aquilo que foi dito na altura foi pelo Ministério: nós não vamos abrir mão da condição de construção da alvenaria. Ou seja, again, né? Tipo, mãos atadas, então como fazer? Pronto. Então o movimento tentou-se juntar de novo, então em 2023, no final do ano passado, para conseguir reativar as diferentes pessoas que estão, não é, no terreno, e depois há muita gente que está no terreno, estão a fazer acontecer, estão a validar tudo isto, estão a trazer resultados, os pais dão um imenso feedback positivo, e nós observamos isso, não é? Há alguns projetos que estão associados a universidades e que conseguem validar tudo isto de forma empírica, de forma científica também. Por exemplo, projetos os iniciais, os Limites Invisíveis em Coimbra, a ANIP também em Coimbra com a Sereia no Jardim. Portanto, há assim alguns projetos, e o movimento tentou-se juntar. Aquilo que agora não voltámos a ter mais nenhum encontro, mas a vontade era essa, era conseguir criar um grupo de trabalho em diferentes frentes, numa delas continuar este lobby, continuar esta advocacia, não é? Para conseguirmos transformar esta lei de base de alguma forma. Mas é isso, pois a malta que está no terreno a implementar não consegue ter esta disponibilidade, portanto, a Etiquetar também pretende ser, e eu pretendo ser um ativista neste sentido, tentarmos chegar a conversas que importem. Eu juntei-me também a um consórcio mundial que reuniu o ano passado, não, agora já há 2 anos, em Salzburgo, na Áustria, em que estava também o Instituto Alana, do Brasil, Children Network, Children and Nature Network da América. Pronto, estavam algumas instituições que têm estado a desenvolver muito trabalho de lobby da advocacia a nível internacional, para tentarmos trazer isto um pouco a Portugal. A Mónica e a Magda do movimento Bloom de Sintra também têm estado em conexão com este movimento global, e portanto estamos a tentar, né, devagarinho ir puxando aquilo que é um movimento grande, que já tem muitos anos e muita validação, mas é difícil em Portugal, sim. Grato, Vanessa, grato por teres mostrado o que são as aprendizagens do projeto que tu fizeste e qual é o momento, que momento é este que nós estamos a viver neste contexto, que não retrata só a escola baseada na natureza ou focada na natureza, retrata de uma forma geral o movimento de escolas alternativas. Portanto, este contexto, eu penso que tu tocaste em pontos que são comuns a muitas das escolas ou das experiências alternativas que estão a viver. Nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, é quase incrível, o tempo parece que voou neste contexto. Eu gostava de perguntar como é que tu cuidas de ti neste processo? Não é? Nota-se pela tua forma de falar, quem te conhece sabe mais isso, mas nota-se pela tua forma de falar, pela tua energia, que tu vives isto com uma intensidade grande, que tens aqui um caminho, uma caminhada feita de várias vidas. Não é? Como é que tu cuidas de ti? O que é que tu fazes para te manter íntegra, saudável, todos os dias com a vontade de acordares, de ires para a frente, sabendo que vai haver as dificuldades que muitas que tu já referiste aqui? O que é que tu fazes? Como é que tu cuidas de ti neste processo? Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça de dizer é manter-me em rede, manter-me em contacto, manter-me próxima das pessoas que são meus mentores, das pessoas que são meus pares, das pessoas que são minha inspiração, das pessoas que fizeram às tantas o percurso comigo, portanto, manter-me próxima. Outra coisa é continuar a estar no terreno de alguma forma, seja na colaboração com o projeto Novas Descobertas em Lagos, nos campos de férias, na capacitação de técnicos, estar a capacitar técnicos pela primeira vez, pessoas que querem aprender mais sobre, já estão na natureza, querem saber mais como levar isto aos jovens e às crianças e às suas comunidades. Isso para mim é vida, quando estou com grupos de
pronto, de pares, não é? E depois também eu manter-me ligada, eu própria, com a minha criança, ponto número um, tentar ter sempre práticas muito de reconexão e de libertação da criança interior, diferentes formas, dançar, cantar, fazer palhaçadas, brincar com crianças, estar com animais e estar na natureza. Eu acabei de vir agora, sei lá, 4, 5 dias completamente isolada numa iurte, no meio ali da zona de São Luís, reconectar com pessoas ali em São Luís também, sem rede, sem. Sim, então é muito isso, tentar manter esse balanço. Eu acho que para mim isso é assim o que me mantém nutrida de alguma forma. Mas essencialmente em rede, continuar a fazer as partilhas e escutar e discutir o tema e perceber como é que as coisas estão a fluir e o que é que se pode fazer. Sim. Hum. Nós estivemos a falar aqui da essência da Forest School, da essência da Kitiquetá, da essência desta educação alternativa e desta forma de fazer. Qual é a tua? Como é que tu descreves a tua essência, Vanessa? Como é que, em tuas palavras, tu descreves a tua essência? A minha essência, olha, a minha essência é muito isso, é criança. Eu identifico-me muito com a borboleta, é assim o meu animal de eleição e de identificação, então uma essência muito leve, algo muito exploratório. Sou muito curiosa, sou isso, muito de jogo, de brincar, de explorar, de procurar, de conhecer histórias, muitas histórias, inventar, ou ouvir, ou construir, mas é assim uma essência muito leve e brincalhona, se pudermos dizer essa palavra. Sim. O que é que tu gostavas? Estamos a terminar. O que é que está vivo em ti no final desta conversa? O que é que está vivo em ti? Hum, está viva a missão, né? Está vivo esse sentido, vai, esse sentido de missão. De, mais não seja manter a conversa acesa, mais não seja manter as perguntas vivas e fazê-las, e está viva essa necessidade de permitir que este tipo de desenvolvimento, este contexto de desenvolvimento de natureza, seja expandível e seja acessível a muitas mais crianças em Portugal, pelo menos. E isso para mim é assim, sim, sinto essa vibração de manter esse caminho, esse percurso, sim. Grato, grato, Vanessa, por teres aceito o convite para conversarmos os dois e explorar Obrigada, eu. algo que te apaixona e que eu penso que ficou aqui bem claro o porquê da tua paixão e essa ressonância. E gostei muito, quero partilhar contigo, gostei muito de ver a forma como tu foste casando um percurso, as diferentes referências, os diferentes modelos para encontrar e fazer sentido da experiência que tu estás a viver, desde logo enquanto criança, não é? E que tu contaste aqui no início como foi, e agora poder estar ao serviço de elevar esse património. Portanto, bem-aja pelo teu serviço e pela tua experimentação e, e um até já. Obrigada, muito grata por o momento, obrigada pela reflexão. As perguntas são sempre aquilo que nos guia, né, a refletir, então agradeço-te pela reflexão que me proporcionaste fazer no início deste ano, né, deste novo ciclo solar, e também obrigada pelo trabalho que estás a fazer com estas conversas, que já vi que é toda uma panóplia de pessoas muito ricas e pessoas que também estão a fazer serviço muito bonito por todos nós, então obrigada por este espaço, Marco. Grato, Vanessa. Obrigada. Até já. Até já.